Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Hoje sai a crítica de Coringa, acabei de assistir o filme, não vai ter spoilers, não vou entrar em território de spoilers, então se você não viu o filme, pode continuar aí a assistir a crítica, porque eu não vou trazer esses elementos e nem entregar o filme para você. Porém, também vou adiantar que não vou fazer comparações com nenhum personagem que a gente já tenha visto lá em filmes antepassados do Coringa. O filme, ele não lhe permite isso, o personagem não lhe permite isso, é uma coisa única, totalmente diferente, eu não vou dizer porquê. Porém, não vou trazer comparações e mesmo que eu quisesse, não dava. Chega de enrolação, roda a vinheta. Joker ou Coringa, temos na direção o Todd Phillips, ele tem vários filmes, mas nenhum que ele dirigiu é parelho com esse, é totalmente fora do perfil, porém ele acaba acertando em muito. Ele tenta implantar e implanta uma história bem realista, original, dentro da realidade do filme e também do personagem Joker, onde traz um lado bem dramático e sombrio. Tudo começa quando o Arthur Curry é um comediante que tenta a vida ali no mundo artístico, mas acaba tendo sérios problemas na sociedade, inclusive na vida particular, onde tem que lidar com isso e acabam lhe trazendo muitas tristezas e aborrecimentos e chateações, lhe trazendo numa grande depressão profunda. Porém, ele acaba criando um jeito, uma forma diferente de pensar e também de agir. Bom galera, já deu para sacar que o grande foco aqui é o Arthur Curry, o Coringa, ponto. Há alguns personagens coadjuvantes, mas eles ganham destaques, eles dão aquele apoio à história, ao personagem, mas o foco mesmo é ele. As coisas que acontecem de ruim, que ele tem que conduzir, tudo ali é bem detalhado, tudo é bem explicado, o personagem se dá bem e ele é muito produtivo. As coisas que ele acaba sofrendo ruins através da sociedade ou até em outras coisas que acabam lhe derrubando, o jeito que ele conduz, o jeito que ele tem que se levantar, a forma que ele muda de pensar, tudo isso é bem retratado. O personagem vai mostrando etapa por etapa, dando a sua evolução ao Coringa. A protagonização do personagem, a maquiagem, alguns movimentos que ele acaba fazendo é excepcional. Não só também como o ritmo, a trilha sonora que é bem aplicada não só à história, mas ao personagem, tudo isso engrandece. É um personagem que ele não entra muito como vilão, mas ele não foge de suas origens, onde algumas coisas traz aquela coisa meio melancólica, triste, sombria, mas ao mesmo tempo traz uma coisa bem brutal, bem violenta, bem ali pelo lado da ira. O lado psicológico, a maneira que ele muda ali de pensar, de conduzir certas coisas, as decisões que ele toma, que não pensa muito, tudo isso acaba sendo produzido muito bem pelos personagens, que acabam nos trazendo certas surpresas, mas algumas coisas que a gente já esperava acaba sempre tendo algo a mais evolutivo, mais criativo. Bom galera, agora vamos à minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito. E aí acreditem, ele poderia ter encontrado muitas dificuldades, porque quando você traz um roteiro a um personagem apenas, que é o grande foco, você tem que saber tratar esse personagem sem que ele derrape, algumas coisas têm que ser bem encaixadas dentro da história, e isso o roteiro fez. Ele deu um tratamento ao personagem perfeito, sem fugir muito da sua origem de ser o que ele é, o que ele nos representa, o Coringa, mas sem tratar ele muito ali pesado, trazendo algo sempre ali lógico, ou talvez não muito lógico, mas meio ali racional, para que nos dê, ao entender, por que essa transformação. As jogadas de câmera, não só com o personagem, mas em outras coisas que acabam rolando, a trilha sonora, os efeitos práticos, tudo isso é muito bem planejado, muito bem produzido, aonde acaba
se encaixando perfeitamente, não só com o personagem, mas também com a história. E a narrativa da história acaba trazendo certos acontecimentos que acabam envolvendo o personagem principal, o Arthur Curry, o Coringa, mas acabam também jogando outras coisas que infelizmente não tem como fugir disso, era necessário. Então acaba ficando legal, bem bacana, sendo porque não fica uma coisa única especificamente, mas acaba abrindo espaços a outras coisas, outros acontecimentos com outros personagens, que é bacana, mas não foge muito do personagem. É isso que é bacana, isso que é legal, isso que é extraordinário. O personagem ele continua sendo o foco como é. Bom, galera, agora o elenco. Vamos começar pelo Joaquin Phoenix. Excepcional. A química entre ator e personagem foi perfeita. Ele não cometeu falhas, ele não cometeu erros. Ele trouxe aquela identificação com o personagem, isso é bacana. Algumas coisas ficaram ali até melhores do que outros personagens que a gente já viu, que acabaram ficando legais, mas ele acompanha ali tanto a narrativa da história como o ritmo, sem sair do personagem. Fantástico. A química foi perfeita. Todos os elementos que são implantados no personagem, ele se dá bem. Eu arriscaria em dizer que o personagem vai concorrer ao Oscar. Foi fantástico. Os gêneros batem, ele se dá bem em tudo. E não cometeu erros, né? Não cometeu. Algumas coisas ficaram até fora do anormal, sensacionais. São coisas que a gente não esperava que ele nos tragaria. A partir daqui, os personagens que entram na história são coadjuvantes, servem mais para dar apoio, mas eles acabaram trazendo grandes significados, grandes importâncias. Vamos começar pela Zazie Beetz. Ela aparece ali pouco, não tão pouco, mas vamos dizer que poderia ter aparecido mais. Ela traz algo através do personagem que dá um sentido e a participação dela é importante, é sagaz, é eficiente, que acaba ajudando também na narrativa da história e ao personagem. O Robert De Niro ele está muito bem, ele é um dos poucos coadjuvantes que tem uma presença mais ali, né, do que os outros. Mas ele é produtivo também, ele traz algumas coisas que acabam dando um empurrãozinho na história através do personagem que era necessário. Ele é a outra ponta da história, vamos dizer isso. Então ele foi fundamental, ele não cometeu falhas e se deu muito bem. A Frances Corr, que faz o papel da mãe do Arthur Curry, ela se dá muito bem, ela é eficiente como personagem principal, ela traz um sentido maior na história e também da origem do personagem. Então ela é fundamental na história, ela não erra, ela não comete erros e se dá muito bem. É uma personagem que é necessária e foi necessária ser implantada e sem ela eu diria que boa parte da história não poderia ser desenvolvida. Já o Bright Cullen, que faz ali o papel de Thomas Wayne, é interessante a entrada desse personagem e fundamental ao mesmo tempo. A gente já viu muito esse personagem lá nas histórias do Batman, Bruce Wayne, a gente sabe que ele é o pai do Bruce Wayne. Apesar de ser necessário, algumas mudanças ali acabam acontecendo através desse personagem, que é bacana, que acaba dando muito sentido, só apenas isso. Foi interessante, foi necessário e também não cometeu erros. Joker é dramático, é brutal, é melancólico, mas é original, criativo e muito sagaz, onde traz uma origem excepcional e perfeita do personagem, sem cometer erros. E claro, não foge, ganha uma nota 10. É um dos melhores filmes que a DC já fez, já produziu, não precisou trazer aventuras com outros personagens, apenas uma origem bem contada do personagem. Foi o necessário o suficiente para ganhar grandes holofotes. Bom, galera, antes de terminar, eu só queria agradecer aos novos inscritos, a você que já é inscrito há algum tempo também, claro, a você que é inscrito, mas também não tem aquela frequência de visitar o canal, mas de vez em quando dá uma olhadinha, e a vocês que andaram compartilhando, muito obrigado, tamo junto, valeu mesmo. E agora a gente encerra de vez. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis.
Boni Dani termina por aqui.